Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você tá? Tudo bem com você? Como é que você passou de ontem? Hoje, 16 de julho de 2025. Já agradeceu esse dia maravilhoso que o Senhor deu para nós? Que Ele nos fez viver? Que Ele nos deu mais uma vez o milagre da vida, o poder respirar, o poder acordar, o poder abrir os olhos e contemplar esse dia maravilhoso que Ele fez para nós. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, e nos dê sabedoria cada vez mais para que nós possamos entender as Suas palavras através da Bíblia, através dos ensinamentos que os nossos antepassados disseram, colocaram para nós, através da através do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos também, com o nosso Espírito que habita dentro de nós, sermos conhecedores, né, destas palavras, ou desta palavra, né, e vivenciar essa palavra, palavra de vida, palavra que nos dá vida, palavra que nos orienta e nos guia no nosso dia a dia, né? Então, bora lá? Começar então hoje, continuando, né, com o capítulo 26, e o versículo 20, nós vamos começar com o 20 hoje, vamos ver se a gente termina hoje o 26, né? O 20 e o 21, eles são assim, um contradiz o outro e nós vamos, né, vamos fazer uma explicação geral dos dois. 21. Carvão para as brasas e lenha para o fogo. É o briguento para atiçar a briga. Esse é o 21, desculpa. 20. Sem lenha, o fogo se apaga. Sem difamador, acaba-se a briga. E agora sim, 21. Carvão para as brasas e lenha para o fogo é o briguento para atiçar a briga. Ou seja, o 20 vai falando que sem lenha o fogo se apaga. E o 21 está falando que se você colocar carvão para a brasa e para a lenha, né? Você colocar o carvão na brasa, vai virar um fogaréu. Muito bem. Assim como o fogo, né, precisa da lenha para continuar queimando, assim também as brigas e conflitos precisam de alguém que os alimente. O difamador que fala aqui, né, aqui fala o difamador, em outras Bíblias fala o maldizente, são todas as pessoas que são tolas, insensatas, né, que falam no provérbio, que ficam espalhando fofocas, calúnias, provocações. Veja, aqui novamente o poder da palavra, né? As palavras de maledicência, o poder de manter vivo o ódio, né? As contendas. Então existem as palavras de maledicências e as palavras de bênção, que é a sabedoria, o poder do silêncio, né? Quando as pessoas se calam no momento certo, vai se dissipando o mal. Então a importância aqui de falar na hora certa, de calar na hora certa, né? Ou seja, sem lenha o fogo se apaga. A gente que morou em sítio, a gente que é do tempo do sítio, do fogão de lenha, sabe, né, como é que funciona isso. Hoje muita gente que está ouvindo agora esse vídeo vai falar assim, nossa, nunca vi, nem vi ter um fogão de lenha. É meio difícil não ter visto, né? Porque é parecido com uma churrasqueira. Churrasqueira todo mundo tem, né? Mas o fogão de lenha, a gente nunca deixava o fogão apagar, né? Sempre ficava um toco, um pau, né? Bem grande, bem grosso, que a gente chamava de toco, né? Os toquinhos. E a gente deixava ali sempre no fogo para manter a brasa acesa, para manter o fogo aceso. Então, e sem lenha, se a gente não colocasse lenha no fogo, ele apagava. E aí, para que você que não conhece fogão de lenha, é a mesma coisa do gás, né? O fogão sem gás também não funciona, não acende. Isso é o quê? Para mostrar pra gente que quanto mais fogo na fogueira, quanto mais fogo né? Quanto mais fofocas, quanto mais calúnias, quanto mais difamação a gente falar, menos a nossa boca vai estar proclamando aquilo que nós viemos para proclamar, que são bênçãos, né? Que é o amor, que é, né? Então, o que nós temos que fazer, né? Evitar fofocas, evitar críticas destrutivas, né? Então, se a gente fizer isso, é uma forma de apagar esses fogos, né? Que fala no versículo 22, né? 21, né?
carvão para brasas e lenha para o fogo, é o briguento para atiçar a briga, ou seja, quanto mais a gente falar, mais fogo, mais coisas a gente vai estar, né, colocando, mais atiçando. Então veja, cuidar, sabe por quê, né? A gente tem que evitar o fogo, porque nós temos que cuidar da nossa vida, cuidar da sua vida. Então é uma forma infalível de apagar o fogo nos relacionamentos. Se cada um cuidar da sua vida, se cada um, né, fizer aquilo que tem que ser feito, se não ficar com tempo sobrando, né? Então aqui em Mateus 5,9 ele fala assim, ó, Mateus 5 vai falar sobre as bem-aventuranças. Então felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Então nós somos os seus filhos. Nós somos seus filhos, nós somos suas filhas. Então nós temos que promover a paz. Toda vez que a gente leva a língua nossa para falar mal, para falar fofocas, para falar crítica, para criticar as pessoas, nós estamos o quê? Nós estamos propagando o mal. Portanto, não estamos levando a paz. Porque a paz não se junta com a contenda. Onde tem contenda, não tem paz. E onde tem paz, a contenda não entra. Os conflitos, as brigas não entram onde tem paz. Porque sempre vai ter alguém que apazigua. E nós somos filhos e filhas chamados para apaziguar, né? Então examine bem, né? Se eu estou fazendo, usando minha capacidade, né? Usando a minha vida, usando a minha língua para apaziguar ou para inflamar situações, né? Evite dar ouvidos para e dar espaço na sua vida para as brigas, para as contendas, que promove discórdia, né? Que promove fofocas. Evite dar esses espaços na sua vida. Se a gente tem espaço na vida, é porque a gente não está cuidando da nossa vida como deveria. Porque se a gente cuidar da nossa vida como deveria, a gente não tem tempo para ficar cuidando da vida dos outros, né? Então vamos lá agora, versículo 22. As palavras do difamador, ou seja, do tolo, né, do difamador, de novo aqui, são guloseimas que desce ao fundo do ventre. Olha isso. Esse versículo ele continua então falando das pessoas insensatas, dos difamadores, dos tolos, que gostam de ficar o quê? Falando mal dos outros. Aqui as guloseimas, né? O que é guloseima? Tudo aquilo que a gente que atrai, né? Que são gostosas, né? Que são atraentes. Assim como a fofoca, né? Você fica querendo ouvir as fofocas. Já percebeu as pessoas que vivem de fofoca? Eles se alimentam disso. Elas fazem aquilo com prazer, né? Infelizmente, vivem, se alimentam do interesse, da curiosidade de saber dos outros. E sabe por quê? Porque na sua vida é tão vazia, sem produtividade, né? Tão vazia de produtividade que sobra tempo para cuidar e para falar da vida dos outros. Enquanto você está com tempo sobrando, vai escrever seu livro, vai escrever sua história, né? Vai deixar um legado, vai ler um livro, vai ler a Bíblia. Veja, tempo sobrando é oficina para fazer o mal. Minha mãe sempre dizia, né? Cabeça vazia é oficina do demônio. E não é? Se tiver sobrando tempo, você vai achar uma coisa para fazer de mal. Então procure não sobrar tempo na sua vida para ficar fazendo fofocas, para ficar dando ouvido a fofocas, para ser como essas guloseimas que a gente fica ali sempre beliscando, achando gostoso. Por quê? Porque quando ela desce, ou seja, né, quando as contendas elas afetam profundamente, ela desce para o ventre. Ventre significa vida. Né, guloseimas desce ao ventre, ventre é o símbolo da vida. Então as guloseimas elas descem e matam as pessoas. Lembra que isso significa que elas nos afetam profundamente. Lembra que eu dizia que os pensamentos e palavras, né, vão gerando, né, palavras, pensamentos vão gerando as nossas emoções, e as nossas emoções vão gerando as nossas atitudes, e as nossas atitudes aqui nos moldam o nosso caráter. Então precisamos nos moldar com boas amizades, com boas frequências, com pessoas, né, com uma ambiência, buscar estar sempre com pessoas que querem o mesmo que você quer, que querem viver uma melhor vida, procurando fazer o bem, procurando viver a prática da justiça. Então, quando eu estou buscando essas pessoas, eu estou buscando sabedoria, eu estou buscando cada vez mais conhecimento. Então, procure pessoas sábias, né? Se cerque de pessoas sábias,
de pessoas que não têm prazer em ficar falando mal, né? Em ficar dissipando maldades, de ficar levando contendas, divisões, né? Intrigas, brigas. Então seja essa pessoa sábia. Cuida da sua vida, né? Cuida do seu tempo é precioso, o seu tempo não volta. Então não gaste ele com besteiras, não gaste ele com coisas vãs, né? Procure fazer cada vez mais, ser sábio, se fazer sábio, procurar sabedoria, buscar a Deus em todos os momentos de nossa vida. Né? Versículo 23. Verniz recobrindo argila são os lábios que elogiam com má intenção. Tem várias versões, né? Tem versões que fala a escória da prata, ou seja, aquilo que parece, né? Aqui é como se fosse uma bijuteria que parece uma coisa linda, que parece um ouro. Mas a bijuteria, ela não é joia rara. Ela perde o brilho e fica muito feia, né? Quem já teve bijuteria sabe, e eu coloquei esse exemplo aqui pra gente, né, para simplificar bem. Então, assim são os lábios de quem elogia com más intenções. Aparentemente parece um ouro muito bonito, né? Parece uma joia rara, mas na verdade são bijuterias. Fala bonito, palavras bonitas, mas tem más intenções. Coração perverso, coração sujo, né? É como um vaso que por fora parece bonito e a bijuteria, né? Que disfarça e engana bem, mas por dentro a maldade, a falsidade. Cuidado com bajulações, né? Engano disfarçado de bondade. Cuidado com as pessoas que nos tentam manipular e nos enganar. E que também não sejamos essas pessoas para os outros. Jesus chamou Judas de amigo. E chamou Pedro de Satanás. Percebe? Então, cuidado. Cuidado com aqueles amigos que no fundo são Satanás. Mas prefira o Satanás que no fim é o seu amigo. É aquelas pessoas, ou seja, né, cuidado com as aparências que enganam. Pedro era tão simples, tão humilde que ele não sabia nem o que estava falando, né? E Jesus o chamou de Satanás, porque ele estava afastando ele do propósito daquele que ele veio. Então as pessoas que são boazinhas, né, que falam que são nossos amigos, muitas vezes nos faz afastar do propósito para o qual nós nascemos, para o qual nós viemos, que é de levar a Jesus, né, levar a boa nova, levar o reino a todas as pessoas, um reino de paz, de justiça, onde tenha a concórdia, onde não tenha guerras, onde não tenha, né? E nós temos que fazer isso. Muito embora nós andamos na contramão do mundo, né? Porque o mundo prega só o contrário daquilo que Jesus veio falar. Por isso que ele dizia, meu reino não é deste mundo. Então nós devemos fazer esse reino de Jesus aqui nessa terra. Por isso que nós temos que buscar cada vez mais pessoas com os mesmos pensamentos que a gente. Buscar sabedoria cada vez mais para descobrirmos os nossos verdadeiros amigos. Não os amigos disfarçados que vão nos afastar do verdadeiro Deus, do verdadeiro Jesus, né? Que veio aqui, deu sua vida para que nós possamos ser salvos e que possamos levar essa salvação também às outras pessoas, levando Jesus, né? Fazendo com que as pessoas conheçam Jesus. E a fofoca, a difamação, né? Não vai chegar a Jesus, né? Não vamos chegar a Jesus com isso. Por quê? Porque vamos criar contendas, vamos criar divisões, vamos criar brigas. E Deus não é um Deus da briga, de contendas, muito pelo contrário, né? Então veja, procuremos sempre ficar perto de amigos verdadeiros. Aqueles que nos corrigem, aqueles que a gente faz alguma coisa de errada e ele não passa a mão na nossa cabeça e se finge de amigo. E fala, não, você tá certo, bonitinho, não. É aquele que nos corrige, é aquele que nos faz chorar, mas é aquele que nos faz crescer, aqueles que nos faz entender que a nossa vida não é só de bajulação, mas que nós precisamos crescer verdadeiramente para sermos verdadeiros cristãos, verdadeiros filhos e filhas que levam esse Deus maravilhoso. Pois é o próprio exemplo de Jesus, né? Que chamou Judas de amigo e chamou Pedro de Satanás. Então, nós queremos esse amigo verdadeiro, esse amigo fiel, né? Que no momento certo, nos fala aquilo que nós temos que ouvir. Vamos lá, versículo 24 e o 26, ele é uma continuação. Então, vamos do 24 ao 26. Quem odeia, disfarça com a boca, mas por dentro guarda a mentira. Vê? Quem odeia, ele pode até disfarçar com a boca, mas por dentro ele guarda a mentira. Se a voz dele é suave,
não confie, pois no coração ele tem 7 abominações. Lembrando aqui que 7 é um número perfeito, é um número total. Então ele está o quê? Com o coração cheio de amargura, cheio de abominações, né? Embora cubra o ódio com máscara, sua maldade se revelará na assembleia. Ou seja, sua maldade vai vir ser mostrada a qualquer momento, para que todos vejam, certo? Então, aqui tudo que nós já falamos nos versículos anteriores, né? As pessoas falsas, que fingem amizade, que guarda rancor ou maldade, finge bondade, com palavras escondendo as intenções que há no coração. Então, 7 abominações aqui é o coração que está cheio, né? De ódio, rancor. Nós temos que limpar nosso coração. Não entra no coração, né? Deus não entra no coração cheio de rancor, cheio de tranqueiras, né? Cheio de desamor, cheio de ódio. Nós temos o quê? Nós temos que limpar nosso coração. Como é que nós limpamos nosso coração? Deixando o nosso coração ser quebrantável. Um coração que é ensinável. Um coração humilde. Um coração perdoador. Jesus ensinou a gente que se a gente não perdoar o próximo, Deus também não perdoará a gente. Olha isso. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É difícil perdoar? Como é difícil perdoar? Porque a gente acha que o perdão é lá pro outro. Né? É pro outro que fez mal, que me magoou, que me chateou. Se ele me magoou e me chateou, quem é que tá magoado, quem é que tá chateado? Não sou eu. Então é pra mim o perdão. O perdão é pra mim mesmo. Eu tenho que limpar esse ódio do meu coração. Limpar essas 7 abominações que tá ali. Não deixe seu coração cheio de abominações, cheio de ódio, cheio de tranqueiras, não. Perdoe, se perdoe. Se perdoe por as coisas que você fez, que também você acha que fica se culpando. Se perdoe. Para Deus, o teu passado não importa. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente. Eu vou transformar vocês em pessoas novas, né? Ele nos transforma em novas pessoas. Olha o exemplo de Paulo, né? Saulo era um perseguidor, era um matador de cristãos, matava todas as pessoas. Deus transformou ele, ou seja, Deus é o Deus dos improváveis. Aquele que a gente não dá nada para ele é o que Deus pega e lapida e transforma a joia rara. Ele pega o ouro bruto, que é feio, que você não dá valor nenhum, e faz uma joia linda, maravilhosa. Então você é essa joia rara. Você não é bijuteria. Você é essa joia rara. Então para que manter ódio? Para que manter rancor no coração? Perdoe as pessoas. Se perdoe, perdoe as pessoas. Perdoe de coração. Era o máximo que ela podia fazer. E você também. Você não fique se martirizando por aquilo que você fez, por aquilo que você deixou de fazer. Por quê? Porque era tudo que você tinha, era o conhecimento que você tinha, era a consciência que você tinha. Deus sabe da nossa consciência. E Ele sabe quando a gente está crescendo, e Ele sabe quando a gente está amadurecendo. E Ele sabe quando a gente não tem consciência. Porque quanto mais a gente cresce, mais a gente vai limpando o nosso coração, mais a gente vai se aproximando dEle. E aí Ele vai nos transformando. Lembra que eu digo que transformação não é mudança, é transformar mesmo. É buscar aquilo que não vai voltar mais atrás. É como a borboleta, como ela sai do casulo, ela não pode ser borboleta mais. Você nasceu, você tem que nascer de novo, mas você não consegue entrar no útero da sua mãe de novo para nascer, entende? Então é transformação. Transformar é realmente fazer aquilo que é diferente, né? Então, embora cubra de ódio, né? Cubra o ódio com a máscara, né? Ou seja, uma hora ela é revelada, que fala no final, né? Ela é exposta publicamente. Então não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. E uma forma fácil de se não se deixar enganar é olhar o quê? Os frutos que essa pessoa produz. Jesus dizia muito, pela árvore se conhece os frutos. Não pode uma árvore boa dar frutos ruins, nem uma árvore ruim dar frutos bons. Isso é muito sábio. Olha a sabedoria de Jesus, olha os ensinamentos que ele vai nos dando. Versículo 27. Quem abre um buraco, nele cairá. Quem rola uma pedra, esta para cima dele voltará. Gente, aqui é aquilo que nós estamos falando. Tudo aquilo que eu desejo para o outro, que eu quero fazer para o outro, se eu quero fazer prejudicar o outro, se eu quero vai acabar voltando para você, vai voltar voltando para mim, não adianta. Não adianta, se você quer o mal volta para você. O que você deseja para o outro, volta para você. Então aqui é mais uma vez, né? A gente tem que cada vez mais buscar
sabedoria, para que a gente possa sempre estar o quê? Buscando as coisas boas, desejando bênçãos para as outras pessoas. Porque tudo que a gente pensa e fala para o outro, volta para a gente. Tem um exemplo bacana aqui, eu já falei em outros vídeos, e eu vou falar de novo, vou repetir de novo. Aqui é um exemplo claro no livro de Esther, no capítulo 6, a história de Mardoqueu e de Amã. Vai lá ler. Não vou ler aqui para você não, você vai lá buscar na Bíblia. E depois você deixa nos comentários lá se você leu, o que você achou, se é isso mesmo que esse provérbio está falando. Vai lá, um desafio para você, hein? Escreva lá nos comentários, gosto de ver os comentários que vocês colocam lá. Coloca lá no comentário que você viu esse capítulo 6 do livro de Esther. Vai falar a história de Mardoqueu e de Amã. Vai lá, depois você me conta. Versículo 28. A língua mentirosa odeia quem ela mesmo fere, e a boca que elogia provoca ruína. Então, evite tanto a mentira quanto a bajulação. Fale com verdade e sinceridade. Você viu? A língua mentirosa odeia a quem ela mesmo fere. Sempre com amor, né? Procure cada vez mais viver o amor, né? Cuidado com palavras que aparentemente parecem doces, né? Especialmente quando tem intenções envolvidas por trás, né? Nós somos filhos e filhas de Deus, né? Somos joia rara de Deus, não somos bijuteria. Né? Cuidado com as pessoas, com as presas enganosas, né? De bajuladores, que apenas têm segundas intenções. Busque cada vez mais por sabedoria, né? Para que possamos ser sal e luz e saber discernir, né? Saber ouvir e ler os verdadeiros corações. A gente, com a sabedoria, a gente vai aprendendo a ler os corações. A gente vai vendo o conhecimento, a gente vai estando com a pessoa, a gente vai percebendo se ela tem bom fruto, se ela dá bom fruto, se o coração dela é verdadeiro ou não. A gente consegue ler os corações. Deus nos dá essa habilidade de ler corações, de sentir os corações. Não se deixe enganar por pessoas que querem estar por perto somente por bajular, né, para bajular, para te pegar alguma coisa sua, para te enganar, né? Cuidado com pessoas que não falam a verdade, né? Aquele amigo, né, que a gente considera amigo, mas que na verdade ele não fala a verdade para você. Então esse não é um verdadeiro amigo. Mas aquele amigo que fala as verdades para você, mesmo que ela doa, né? Esse é um verdadeiro amigo, porque ele quer te ver bem, ele quer que você cresça, ele quer que você mude, ele quer que você se transforme. Né? Então, nesse espírito hoje, que tá pesado hoje aqui, né? Tá pesado e ao mesmo tempo leve, porque esse Deus maravilhoso que nos ensina o amor, né? Nos ensina o amor, a caridade, a transformação, faz com que a gente evite colocar brasa, né, mais fogo na fogueira, evita ser evita os amigos que não são amigos, né, e nos leva aos amigos verdadeiros. Então busque ambiências, busque pessoas que querem chegar onde pessoas que já chegaram onde você quer chegar, pessoas que estão caminhando com o mesmo propósito que você, porque senão nós vamos nos afastar do nosso propósito. Cada vez que a gente entra nessas brigas, discórdias, né, toda vez que nós somos bijuterias, nós fugimos do nosso propósito. O nosso propósito é ser joia rara. Deus nos chamou e nos fez filhos e filhas joias raras, não bijuteria. Saia da bijuteria, venha ser joia rara com Deus, com Jesus, que deu sua vida para que nós possamos transformar nessas pessoas maravilhosas e que vai reinar um dia com Ele. Mas para isso nós temos que reinar aqui. Né? Então vai lá, cuida da sua vida, faz o que tem que ser feito. Né? Não dê tempo para cuidar da vida dos outros, não tenha tempo para isso. Fique com Deus, uma boa quarta-feira, que Deus abençoe sua casa, seu lar, sua família, seus negócios, sua empresa, seu trabalho e todos aqueles que estão ao seu redor. Busque sabedoria, aprenda a ler os corações. Beijo no coração, fica com Deus.